você pensa em paisagem, o que lhe vem à mente? Grandes edifícios, pedestres e carros em contínuo movimento, pontes, passarelas. Um mundo de concreto que pode parecer caótico, mas trata-se das paisagens urbanas. Imaginar que possa existir nesse emaranhado de informações a manifestação da arte pode parecer impossível até se deparar com uma das obras do artista conhecido como o escultor de esferas. Meu nome é Darlan Rosa, eu sou artista plástico. Eu nasci em Coromandel, uma cidade de Minas. A vida inteira eu trabalhei com várias coisas, comunicação, televisão, programação visual, mas nos últimos 20 anos eu tenho me dedicado à escultura e à gravura digital. Meu pai tinha uma fábrica de ladrilhos lá em Coromandel. Então, basicamente, essa fábrica de ladrilho foi a minha escola. Depois nós mudamos para Patrocínio. A fábrica de ladrilho virou uma marmoraria. Então eu cresci ajudando meu pai a fazer os desenhos dos ladrilhos e fazer as esculturas que iam decorar os túmulos, né? Era desde os ornatos, os santos, os capitéis, né? E depois eu mudei para Uberlândia, para uma marmoraria e continuei trabalhando numa marmoraria no mesmo trabalho que eu já havia aprendido com meu pai, né? Eu, aos 13 anos, era um profissional assim que eu ocupei uma vaga numa empresa privada, né? E depois em Uberlândia, nos anos 60, abriu-se uma televisão lá, TV Triângulo, que eu acredito que foi a primeira televisão do interior. Fui fazer cenários, fazia toda a parte de propaganda da televisão, tudo era feito com slide, tudo era desenhado à mão, todos os anunciantes passavam por mim, quer dizer, não tinha um agente de publicidade. A definição da linguagem utilizada por Darlan Rosa se deve às diversas experiências vividas pelo artista. Suas esferas coloridas, lúdicas e interativas começaram a partir de um objeto bem conhecido pelas crianças, a bola. Fazia um programa infantil, que foi de 68 a 71. Foi um programa muito popular, o programa era diário, né? Onde eu contava história para as crianças, eu desenhei com as duas mãos simultaneamente, então era um show, né? E as crianças iam lá participar do programa. Então, aí a gente tinha atividade de teatro, elas criavam peças de teatro, faziam desenhos. Para um artista plástico, a paleta é um objeto comum. É sobre ela que deposita, mistura e define quais as cores que deseja utilizar nas suas obras. Durante muitos anos, a paleta também foi muito importante para Darlan Rosa, porém, com alguns problemas de saúde, passou a utilizar a tecnologia a seu favor. O processo de criação passou a ser digital. Eu cresci e me desenvolvi dentro de uma fábrica de ladrilho. Então a gente tinha muito contato com cimento, pó xadrez, que era o pigmento, né? E esses materiais são altamente tóxicos. Então, durante minha vida toda, antes da escultura, eu pintava com tinta acrílica, né? E quando foi por volta de 96, 97, o meu corpo memorizou aquele contato com esses materiais tóxicos, e aí eu fiquei impedido de mexer com qualquer coisa. Então eu mudei de vez para o digital, como se fosse um pincel, só que ele é digital. Nesse processo, acho que em 2009, veio uma tecnologia nova que você podia imprimir, né? Eu estava morando no Canadá nessa época, e isso foi inventado lá. E eu tomei contato com isso lá, logo nos primórdios da implantação disso. Você podia pegar um arquivo digital e imprimir numa tela de pintura.
com algumas vantagens assim fantásticas, do tipo assim, a durabilidade dessa tinta, ela é de no mínimo 150 anos, enquanto o óleo, o acrílico, a partir de 20 anos já estão deteriorando, você tem que estar mantendo sempre longe da luz, com cuidados muito grandes, né? Inclusive muitos artistas hoje pintam manualmente, fotografam e imprimem para poder ter essas benesses, né, dessa tecnologia. Então, como eu sempre desenhei, o desenho para mim é uma coisa assim, quase que uma escrita, né? Então eu continuei desenhando e fazendo essas gravuras. Evidentemente que é o trabalho menos conhecido meu, mas já tem bastante coisa em Brasília, com colecionadores, né? Com esse trabalho digital. A tecnologia é a única coisa no mundo que você não pode desconhecer, talvez uma das poucas coisas, né? Dentro do contexto que nós estamos falando, né? Por exemplo, no caso da escultura, eu trabalho diretamente no software tridimensional, sabe? Porque, para te dar uma ideia, é o seguinte, no software tridimensional, me dá a seguinte capacidade, eu pego uma chapa, recorto o que eu quero nela, dobro e vou juntando, sabe? Vou montando ali, embora digital, sem botar a mão, mas é a maneira como se fosse um carpinteiro fazendo um móvel, né? Cortando peça por peça e colocando. E depois isso é enviado para uma empresa que fabrica. Procurei uma metalúrgica, que a única maneira de você tirar aquilo do digital para o real seria através do aço, porque o aço tem uma série de propriedades, né, que permitia eu fazer aquela simulação, né? Porque no digital você tem a gravidade, que tudo que você faz é possível. Então eu identifiquei o aço como sendo um material que poderia fazer uma leitura daquele digital. As esculturas inicialmente elas eram soldadas, né? Era uma peça única, mas eu sempre quis fazer esculturas grandes. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer uma exposição no antigo Hotel Blue Tree, as esculturas não passavam na porta. Então eu comecei a bolar uma maneira de fragmentar e fazer em partes, né? Então a solda foi substituída pelo parafuso, né? E hoje o trabalho ficou assim bastante simplificado. O meu trabalho ele não tem a parte artesanal, ele só tem a parte da concepção, que eu acho que é a parte mais importante, né? Por exemplo, você pega Picasso, a obra gravada de Picasso. O Picasso desenhava, mandava para os gravadores. Você vê o Renascimento, né? Por exemplo, Miguel Ângelo. Ele chegava na parte final para poder afinar, enquanto ele estava instruindo os seus assistentes, né? O arquiteto, quando ele desenha um prédio, ele não vai lá colocar tijolo por tijolo, né? Mas a autoria é dele. O colaborador não é autor, sabe? Porque ele trabalhou sobre a direção de alguém, né? E você tem casos bastante felizes de criação coletiva. Até hoje em dia eu fico observando que o coletivo, né, a criação coletiva tem sido uma tônica, é uma forma de você democratizar a criação, né? Então junta 2 ou 3 pessoas, né? E aí criam coletivamente. Eu cito o exemplo dos irmãos Campana, né, que eles trabalham coletivamente. Tem os gêmeos que fazem grafite, né, também trabalham coletivamente. E aí você vê essa rapaziada toda que está vindo hoje, elas têm uma preferência pela a criação coletiva. Eu tenho a impressão que os lobos solitários, né, como eu, assim, não, vão deixar de existir no futuro. Vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. O memorial, eu achava que o local era muito escuro, né? Mas era uma coisa intencional porque a arquitetura aparece, ela é iluminada, né? E eu pensei em fazer alguma coisa lá que tivesse uma visualidade à noite. Brasília, capital federal, a única cidade moderna com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, encanta pelas suas formas ousadas. Com quadras largas e setorizadas,
todo, esse projeto arquitetônico grandioso começou com a construção da residência provisória do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Uma casinha de madeira simples, onde hoje está localizado o Museu do Catetinho. Um verdadeiro museu a céu aberto, Brasília é o suporte ideal para receber as obras do artista Darlan Rosa. Ambas dialogam com fluidez. O artista surpreende com a produção de esculturas de formas únicas, linhas curvas e vazadas. São as dobras que sugerem novas formas e oferece o ritmo perfeito e infinito. Quando eu fazia os desenhos dos ladrilhos do meu pai, né, eu comecei a ter uma preferência pelos desenhos que eram formados com curva. E depois, ao longo do tempo, eu passei a trabalhar somente com curva. E disso resultou em uma linguagem, que essa linguagem é uma linguagem de repetição dessas curvas, mais ou menos na ideia do ladrilho, que ela repete e compõe novas formas, né? Só que ele vai num espaço tridimensional, né? Então, dentro dessa minha linguagem, eu consigo visualizar esse movimento, né? Então, qual que é o meu desafio? É criar movimentos novos que eu não fiz ainda. Eu gosto muito de andar de bicicleta, então quando eu estou pedalando, aí surgem as ideias, né? E aí eu venho para o computador e tento realizar, porque no pensamento é sempre melhor do que quando você tenta passar para o meio digital, para o meio real, né? Nossa qualidade de pensamento é muitas vezes melhor do que você é capaz de reproduzir. A inspiração assim, é uma coisa complicada, porque, por exemplo, se eu estou andando em algum lugar e vejo um reflexo numa parede de um edifício, né? Eu posso pegar aquele movimento daquele reflexo e jogar ele dentro da minha linguagem para fazer uma leitura de uma nova obra. Normalmente as obras são criadas por série, né? Eu crio uma série e dessa série eu desenvolvo uns 10 projetos até esgotar todas as possibilidades. Aí vou para outros projetos, eu crio uma outra série e é uma coisa que não tem fim, sabe? Não tem fim. Eu tenho tantas ideias que a minha dificuldade é focar em um por vez. Muitas vezes uma ideia que eu tive há 20 anos atrás eu não realizei e depois ela volta. Então a minha obra também, eu acredito que a obra de todos os artistas, elas são atemporais. Cada obra que você faz, você aprende alguma coisa diferente que você aplica na próxima e assim vai. A Fine Arts integra a tecnologia gráfica à criação artística. É a plataforma que norteia o processo criativo de Darlan. Suas obras permitem ao seu receptor a interação. O memorial, eu achava que o local era muito escuro, né? Mas era uma coisa intencional porque a arquitetura aparece, ela é iluminada, né? E eu pensei em fazer alguma coisa lá que tivesse uma visualidade à noite. A gente lá em Minas, a gente fazia muita careta de mamão e botava vela dentro, né? E aquilo ficava aquela coisa assustadora, né? Então, foi mais ou menos um misto disso, e eu também sou muito católico, e achei que seria que as esculturas, elas podiam simbolizar umas velas que estariam acesas toda noite, né? Como tem nas igrejas e tudo, né? Acho que o meu trabalho, de uma forma geral, ele tem uma referência muito grande à geometria da cidade. E aí eu fiz mais uma analogia do ponto de vista da religião católica, é que o mundo foi criado em 7 dias, né? Então eu fiz 7 esculturas para simbolizar a criação da cidade, que não foi alguma coisa assim que na minha cabeça tinha um sentido, né? O casulo no CCBB, ele é uma escultura que as crianças gostam demais do meu trabalho. E eu acho até porque, como eu trabalhei muito com criança, eu passo para o trabalho essa coisa lúdica, né? Então, eu queria fazer um trabalho que as crianças pudessem brincar, interagir, né? E eu comecei a observar que no Memorial JK,
as crianças entravam e brincavam, né? Aliás, a observação não foi nem minha, foi de uma jornalista chamada Célia Curto, que foi a curadora do Casulo em 2007, lá no CCBB. Ela que me chamou e disse: Darlan, você não quer fazer um parque e tal coisa? Eu disse: ó, eu topo fazer um parquinho só se for de esculturas. Não pode ser um parque convencional, sabe? E até houve assim, mas pô, a criança vai subir na arte, vai... Quer dizer, você fala para não pegar na arte e a criança vai subir, vai... Aí eu me lembro que eu pensei assim, olha, quem gosta, cuida. Então se as crianças brincarem na escultura, né? E se elas gostam, então elas vão ter carinho com a escultura. Porque os meus trabalhos que estão expostos na rua nunca foram pichados. As lâmpadas de muitas delas estão soltas, né? Primeiro das primeiras, né? Nunca levaram. Hoje eu já faço uma coisa mais integrada, que não tem como você tirar a lâmpada. Isso em escultura chama site specific. Você faz uma obra que ela dialoga com o local. Se você olhar as obras que estão lá no CCBB, tem uma delas que é o diálogo com a janela da arquitetura do Niemeyer é bem explícito, entendeu? Na Câmara dos Deputados eu tenho vários trabalhos. Em exposição está o trabalho da Galeria Digital e um trabalho que é um painel de 15 metros chamado Pipas Amazônicas. Ele pertence ao acervo da Câmara, mas as exposições são temporárias. Na sala principal do Itamaraty eu tenho uma escultura também. Tem o Ministério da Saúde, eu tenho escultura. Enfim, na cidade hoje eu tenho 33 obras que estão ou em espaço público ou estão ligadas a algum edifício. Se você somar com as obras que estão nas residências, né, elas passam de 200. Seu trabalho ultrapassa as fronteiras do Brasil. O garoto que trabalhava na marmoraria do pai, hoje é conhecido internacionalmente. No exterior eu tenho, acho que 35 obras em 10 países. França, Estados Unidos, Moçambique, Canadá, Jordânia, Ramallah, e aí são vários países. E eu continuo, hoje o meu projeto de vida é levar essas esculturas para outros países, para outras cidades do Brasil. Uma obra artística carrega sentimentos, histórias, experiências e ideologias. Através de uma linguagem, o artista reproduz algo que dispensa traduções, induz a reflexão e a interação transformadora. Eu acho o seguinte, sabe, que tanto para quem faz como para quem vê, né, a arte ela é muito importante na formação do caráter da pessoa, né? Nós somos os únicos animais que somos capazes de admirar uma obra de arte, né? Os meus filhos, eu tenho 4 filhos e desde cedo demos sempre essa importância, né, deles trabalharem com arte desde o começo, música, teatro, artes plásticas, né, fotografia, né, como uma forma. A gente nem tinha pretensão de que eles fossem, que esse fosse o meio profissional deles viverem, né? Mas como maneira de produzir pessoas melhores, né? Pessoas que sejam compromissadas com o mundo, com o meio ambiente, né? Com princípios, né? Pessoas que têm essa capacidade de pensar, como diz aí, pensar fora da caixa, não ficar só seguindo, né? O que é dito na mídia e na rede. O programa termina aqui. Até o próximo encontro com a arte. O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade.
Espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.